Este programa faz parte da coleção M3, Matemática Multimídia, da Universidade Estadual de Campinas, e trata da história da estatística através da conexão de assuntos diversos e aparentemente distintos. Bom divertimento! M3, Matemática Multimídia apresenta... Uma palavra, puxa a outra. Boa tarde! Bem-vindos a mais um programa Uma Palavra... Puxa a outra! Aqui estabelecemos as mais malucas ligações entre diversos assuntos, para que vocês possam entendê-los como um todo e aprender de uma maneira mais divertida. Temos orgulho em apresentar hoje para vocês a intrigante... História da estatística. Ricardo ouviu no ônibus alguém explicando para um amigo como um conjunto de dados numéricos poderia retratar fatos cotidianos de nossas vidas. E essa pessoa que mencionou que esses dados eram as chamadas estatísticas não estava de todo errada, uma vez que popularmente a palavra estatística se refere ao conjunto de dados numéricos em forma de tabela ou gráficos que todo dia estão presentes na mídia em geral. Podendo retratar desde indicadores econômicos até dados do mundo esportivo de diferentes modalidades, como o atletismo, o boxe ou até mesmo a equitação. Todos esses esportes, por sinal, já eram praticados de uma forma muito mais primitiva no Egito Antigo, na época dos grandes faraós. Isso mesmo! Apesar dos gregos serem conhecidos como os primeiros a organizar competições esportivas, os egípcios são os pais de muitos dos esportes atuais, onde já fixavam regras, uniformes e também árbitros para cada competição. E foi lá, no Antigo Egito, por volta de 5.000 a.C., que encontramos nosso primeiro dado estatístico. Porém, ele nada tinha a ver com esportes, mas sim com os prisioneiros de guerras. E muitos anos mais tarde, ainda no Egito, por volta de 3050 a.C., foram feitos levantamentos de dados populacionais e econômicos que buscavam saber os recursos disponíveis para a construção de mais pirâmides. E também para saber sobre o quanto a população da área agrícola produzia e deveria repassar para o Estado. Fato esse não exclusivo dos egípcios, uma vez que foi descoberto que, por volta de 2300 a.C., o imperador da China, que se chamava Yao, também submetia todo o seu império a recenseamentos com fins agrícolas, comerciais e industriais. Os recenseamentos não só agradavam e facilitavam a vida dos governantes egípcios e chineses, mas também de... Moisés. Isso mesmo, na Bíblia encontramos menção que Moisés é aquele mesmo que abriu o Mar Vermelho ao meio com seu cajado para a passagem dos hebreus no Êxodo em direção à Terra Santa. Realizou um recenseamento do povo hebreu por volta de 1500 a.C. Mas Moisés não era um estadista e seu recenseamento era uma exceção em meio aos anteriores, realizados por governantes ligados a um determinado estado. E, como sempre, vinham atrelados ao interesse do Estado. Passou-se a utilizar muito tempo depois a palavra stato, que em latim remete a Estado. E assim, com o passar de muitos anos, a palavra foi se modelando e deu origem à palavra... estatística. E assim, a prática foi sendo aperfeiçoada durante séculos, até que no século XVII, vemos o início de uma nova fase de desenvolvimento da estatística voltada para a análise dos fenômenos observados, chamada de... estatística analítica. Nessa época, um comerciante londrino chamado John Graunt teve a ideia de analisar os registros vitais dos habitantes de Londres, inspirado nos dados publicados semanalmente nas paróquias da cidade, procurando associar dados populacionais como os nascimentos, os óbitos e muitos outros, com informações sobre as diferentes classes sociais, idades e locais de residência. Os dados observados por Graunt permitiram que ele observasse que ocorria um maior número de nascimento de meninos do que meninas,
Porém, na população geral, existia mais mulheres do que homens. Essa aparente contradição tinha, claro, uma explicação. O índice de mortalidade de homens era maior do que o das mulheres. E ele também observou que existia uma alta taxa de mortalidade infantil e um maior índice de mortalidade da população urbana do que a rural. Através desse tipo de estudo, surgiu o que hoje chamamos de demografia. A formalização dos métodos estatísticos de análise ocorreu dentro do período de formalização dos métodos científicos em geral e da matemática em particular no começo do século XX. Com este avanço teórico, foi possível desenvolver áreas de pesquisa como inferência estatística, teoria da decisão, modelagem estatística, análise de sobrevivência, confiabilidade, planejamento de experimentos e outros. Assim, a mera coleta de dados, como feita pelos egípcios, pelos chineses ou até mesmo por Moisés, não é o que entendemos hoje por estatística, uma vez que sua característica essencial é a de ser um conjunto de métodos de análise especialmente apropriado para o tratamento de dados numéricos afetados por uma multiplicidade de causas. Estes métodos fazem uso da matemática, particularmente do cálculo de probabilidades, na coleta, na apresentação, análise e interpretação de dados quantitativos e qualitativos. Em 1708, houve a criação do primeiro curso de estatística na Universidade de Iena, na Alemanha. Em 1936, na cidade do Rio de Janeiro, foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cuja função original é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. O IBGE mantém também pesquisas permanentes sobre produção agrícola, orçamento familiar, indústria e comércio. Então, gente, vamos ficando por aqui com mais um programa. Uma palavra, puxa a outra. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas, uma realização do Fundo Nacional da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. Conteudistas: Leonardo Barrichello e Fernando Colasso. Roteiro: Fernando Colasso. Locução: Nano Filho, Marcos Braga, Paulo Eugênio e Denis Garcia. Assistente de produção, Rosane Stefanoni. Edição, Guta Roim. Mixagem, Sandro Dalla Costa. Direção, Renata Gava. Supervisão técnica, Álvaro Bufará. Coordenação de mídias audiovisuais, professor Eduardo Paiva. Coordenação geral, Samuel Rocha de Oliveira.